investidores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube, além de todos os episódios do nosso programa que estão lá disponíveis. Tem também conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz e publica por lá. E hoje vamos falar mais uma vez sobre inovação, sobre gerência de produtos e sobre desenvolvimento de novas ofertas. A gente tem falado bastante aqui no programa sobre questões ligadas a esses tópicos, a inovação, a desenvolvimento de produtos. Temos falado bastante também sobre miopia de marketing, tem episódio recente do Talk to Biz sobre isso, mas gravei também alguns comentários para o review, onde eu falei sobre o wearable, sobre as dificuldades de inovação. Então a gente tem falado bastante sobre esses temas, acompanhando aí os lançamentos principalmente da indústria de tecnologia. A gente tem falado sobre miopia de marketing, sobre padrões e sobre como alguns mercados vêm se comportando. E a ideia hoje é fazer uma reflexão sobre expansão, as possibilidades aí de expansão de portfólio de produto, o conceito de paralelismo aplicado ao marketing e como a ideia de miopia pode levar a erros estratégicos em alguns mercados. Primeiro vamos falar sobre a questão da expansão de linhas e de famílias de produtos, que é o que acontece em praticamente todas as indústrias. Você tem um produto que faz sucesso, que tem uma determinada aceitação e obviamente a empresa começa a expandir essa família, a criar variações, criar novas linhas, expandir a família daquele produto que já é um sucesso. E aí eu gosto da ideia do paralelismo nesse desenvolvimento de novas linhas, nessas abordagens de expansão de família de produtos, só que paralelismo não é um termo do marketing, é um termo que vem do campo da semântica, da sintaxe, e normalmente ele indica o quê? Indica o uso de termos e estruturas textuais equivalentes para ali meio que reforçar uma ideia e para melhorar a compreensão do texto. Muitas vezes quando a gente trata de gerência de produto, e nesse caso da expansão de linhas de produto, a gente pode dizer que ocorre uma espécie de paralelismo a nível de marketing. Um produto principal que já possui alguma aceitação vai se derivar em outros produtos, em inúmeros outros produtos que possuem estruturas e propostas equivalentes, mas que vão diversificar em alguma questão técnica, talvez em alguma funcionalidade ou em algum atributo. Quando se fala em especial das extensões de linha, essa é uma regra básica. Você mantém uma estrutura semelhante, mas você diversifica o produto em outros aspectos que ele possui. Essa diversificação normalmente pode se dar na vertical ou na horizontal. E qual é a diferença de abordagem? É que na diversificação vertical eu busco aprofundar uma característica, de repente super especializar um produto em alguma coisa. Quando eu falo na diversificação na horizontal, quase sempre eu estou buscando ampliar o escopo de atuação daquele produto, talvez tentar abarcar aí novos perfis de público e de uso e até levar esse produto para novas categorias. Portanto, são os dois caminhos ali que a gente tem para essa diversificação de uma família de produtos. E aí, por que essas empresas buscam diversificar suas famílias? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas você pode ter inúmeras
razões, inúmeras possibilidades. Uma delas, por exemplo, pode ser para diluir o risco. Você fez um investimento em uma determinada linha, você amplia essa família de produtos, dilui o risco ali porque você está ampliando essa presença. Isso também pode ser um objetivo, ampliar essa presença da marca. De certa maneira, isso ajuda a criar barreiras de entrada para outros competidores, porque você também está ocupando maior espaço nos canais. A diversificação também pode acontecer porque a empresa está buscando atender a novos públicos, atender a demandas e necessidades mais específicas, talvez mais nichadas, pode estar querendo de fato entrar em novas categorias. Só para deixar bem claro, né, tem extensão de linha e extensão de marca. A extensão de linha eu estou falando da mesma família de produtos em uma mesma categoria. Quando eu falo de extensão de marca, aí eu estou falando de pegar uma marca de uma categoria e levar para uma outra categoria de produtos para tentar justamente aproveitar o sucesso que essa marca já possui e tentar emplacar produtos em uma outra categoria. Mas você pode ter também outras questões, ainda questões mais ligadas ao campo da produção. Eu posso estar fazendo uso dessa capacidade ociosa que de repente a minha estrutura produtiva possui para criar ali um novo produto e de repente criar novas fontes de receita. Então as possibilidades são inúmeras, a gente não está aqui exatamente para olhar essas possibilidades, mas para discutir quais são os possíveis limites para essa diversificação. E aí eu acho que a gente chega num ponto interessante. E por que eu estou falando isso? Porque essa diversificação, seja na vertical, seja na horizontal, ela chega a um ponto ótimo, ela chega a um limite. Depois que passa desse limite, desse ponto ótimo, a coisa acaba caindo no problema da miopia. Aí você está falando de empresas que vão gerar ofertas descabidas, ou você pode estar falando até de um determinado nível de picaretagem. É um dos cases que a gente vai ver aqui hoje, que ainda é pior, né? Porque além da incompetência no campo da visão estratégica de marketing, pressupõe também a má-fé da empresa e dos seus gestores para tentar empurrar goela abaixo dos consumidores produtos que não possuem qualquer diferencial, mas que são vendidos como se tivessem, de fato, algum diferencial. E aí os exemplos que eu trago hoje para ilustrar essa explanação teórica, acho que são bem interessantes. Todos eles vêm de um mercado meio cinzento. O primeiro deles, né, quem aí se lembra dos Brick Games, que eram aqueles minigames vendidos em camelôs. Todos eles eram clones não autorizados do jogo Tetris, que é aquele jogo clássico de encaixar as pedrinhas que vão caindo, né? É um puzzle, um quebra-cabeça. Se você lembrar, esses Brick Games eram uma febre aqui no Brasil nos anos 90, acredito que em outras partes do mundo, em outros mercados semelhantes ao nosso, também tenham passado por essa mesma inundação desses Brick Games, e eles começaram com um minigame, com um joguinho único, mas com o sucesso e a aceitação inicial, que era grande, né? E o Tetris, talvez até nesse sentido, possa ser pensado como o primeiro jogo casual aí da história, porque a gente está falando de uma era pré-telefonia móvel, mas como aquilo fez muito sucesso, os fabricantes, a maioria deles chineses, né, passaram a diversificar essa oferta, porém da pior forma possível, forçando uma diversificação que na prática não existia. Como naquela época não tinha tecnologia suficiente para dar novas funcionalidades que fossem realmente importantes para esses aparelhos, e mesmo que houvesse tecnologia, essas empresas que os produziam eram em sua maioria fábricas ali de fundo de quintal, focadas em itens pirateados, em contrabando, como eu disse para vocês, é um mercado meio cinzento. A saída para eles era dar a aparência de que havia mais jogos disponíveis dentro de cada aparelhinho daquele. Então o que começou com um aparelhinho com um minigame apenas, logo passou a ser um aparelhinho com 10 jogos em um, e depois com aparelhinhos que tinham na verdade 100 jogos em um, até chegar no limite da obscenidade ali e desafiar a inteligência também dos consumidores, quando você passou a ter modelos que tinham 9.999 jogos em um. Aí você vai me perguntar, Bruno, tinha tanto jogo assim naquele aparelhinho? É claro que não tinha. Quando muito se tinha ali um punhado de jogos realmente diferentes, todos usando os mesmos bloquinhos para compor os gráficos,
E os outros 9 mil e tantos jogos, na verdade, eram todas versões dos jogos existentes. Pequenas variações, por exemplo, alterando a velocidade, talvez o nível de dificuldade, mas é claro que isso tudo não passava de uma grande picaretagem das mais ordinárias. E isso é um exemplo de como um mercado sem visão estratégica nenhuma, e nesse caso também um submercado orientado à pirataria e ao contrabando, logo um mercado ordinário, de como ele vai acabar funcionando e se orientando na prática. E aí cai no exemplo da miopia, nesse caso daquele tipo que busca o excesso de uma característica como forma de superar a concorrência. Já que a concorrência brigava por números, 10 jogos em 1, 100 jogos em 1, 200 jogos em 1, alguém logo teve a brilhante ideia de partir para um número insuperável, 9.999 jogos, provavelmente o mais alto que a memória do aparelho comportava. Se não fosse por essa limitação técnica, possivelmente você teria aparelhinhos com 10, 15 mil jogos, 20 mil jogos, 100 mil jogos e por aí vai. E como na prática não havia diferenciação nenhuma, foi também a coisa mais fácil de todos os concorrentes copiarem. Ou seja, da noite para o dia, praticamente, todos passaram a ter a quantidade máxima de jogos na memória. É claro que, nesse tipo de situação, a gente tem um extremo, que é até uma caricatura, né, de um mercado e dos erros que o mercado pode cometer quando tenta ali vender a todo custo. Eu fico até imaginando aqui, será que havia algum desenvolvedor honesto e talvez desavisado que realmente criou um modelo com mais de 9 mil jogos diferentes na memória? Acredito que não, mas numa situação hipotética onde isso realmente tivesse acontecido, esse produto que era efetivamente superior, com certeza seria tragado pelo redemoinho de lixo criado pelos demais clones, ou seja, sem qualquer chance ali de obter sucesso, obter aceitação, de ser inclusive percebido, a menos que ele mirasse em outros canais ou em outros contextos de compra, mas jamais ocupando ali os mesmos espaços. A estratégia da diversificação pelo exagero raramente dá grandes resultados, mas acaba sendo muito utilizada justamente pela sua simplicidade de aplicação. Acaba sendo uma opção mais fácil, mais acessível, que qualquer um consegue compreender. E aí, quando você tem, em especial, empresas que não são ali o suprassumo da inovação, e aí nesse caso em específico, por conta de ser um mercado cinzento, é claro que ninguém estava preocupado ali em inventar coisas novas, mas sim trabalhar com o que já se tinha para tentar gerar a falsa sensação de vantagem competitiva pela superioridade dos seus produtos. Um outro case que a gente pode citar aqui é do extinto mercado de players de música MP3. No final dos anos 90 ali para o início dos anos 2000, você começa a ter as primeiras experiências dos MP3 players, que eram aparelhinhos que armazenavam arquivos de MP3, como o próprio nome já diz, e as pessoas começavam a carregar as músicas. Naquela época ainda existiam muitos Walkmans por aí, e o Discmans, que eram aqueles players de CD. Mas é óbvio que os Discmans não eram nada práticos, e os MP3 players, pela praticidade do arquivo digital, eram ali a indicação de um futuro que estava começando a se desenhar. E aí, quanto mais o formato MP3, o formato de música digital, se popularizava, mais esses aparelhinhos começavam a aparecer nas vitrines, nas lojas. Um dos primeiros modelos, inclusive, tinha o nome curioso de Rio. Não sei exatamente porquê, depois eu posso até ir atrás dessa história. Mas esse mercado também foi logo inundado por inúmeros modelos de MP3 players. E aí tem uma coisa curiosa, né, que, de novo, nessa tentativa louca de se diferenciar pelo excesso, você passou a ter aparelhos que se chamavam aparelhos de MP4, depois MP5, depois MP6, e a coisa foi escalando, não chegou aos 9.999 jogos do Brick Game, porque também não tinha criatividade para tanto. Porque qual era a narrativa que os camelôs e esses lojistas de itens
esses itens eletrônicos vindo da China e de outros países do Oriente, qual era a narrativa deles? Não, MP3 é porque o aparelho tem 3 funções. Ele é rádio, ele permite você ouvir suas músicas e devia ter alguma outra função lá que eu agora já não me recordo. E aí quando era MP4 é porque o arquivo, o aparelho comportava também tocar vídeo. Então você poderia passar do computador para aquele aparelho arquivos de vídeo e assistir aos vídeos numa telinha. E aí, conforme eles iam incorporando novas funções, eles iam multiplicando o número que vinha depois das letras MP. Então era o MP3 porque eram 3 funções, MP4 com 4 funções, MP5 com 5 funções e daí por diante, mas é claro que não dava para chegar a 9.999 funções diferentes da mesma forma que a galera do Brick Games fez. Por isso a coisa teve que parar ali, possivelmente entre o MP7, MP8, talvez no máximo indo até o MP10. E alguns anos depois, você começa a ter aparelhos de telefone celular com capacidade de armazenar e ler arquivos de MP3. Então a coisa acaba morrendo por ali. Esse segmento de tocadores de música, quando muito, o que sobreviveu ainda por algum bom tempo foi o iPod, mas aí operando num mercado totalmente diferente, com uma lógica também totalmente diferente. Agora é interessante notar que é a mesma ideia, né, de expandir um produto pela sua capacidade ali de entregar mais funcionalidades, porém sem ter nova funcionalidade nenhuma. E ainda traz um erro de interpretação ali, porque MP3 é o formato do arquivo. Você tinha, inclusive, antes do MP3, pouca gente sabe disso, mas você tinha um formato de música MP2, que era um arquivo de menor qualidade sonora. Eu, inclusive, até hoje tenho nos meus backups aqui alguns arquivos de música formato MP2. E o MP4 era um formato de vídeo, também de arquivos de vídeo. Agora, isso não tem nada a ver com o número de funções do aparelho, mas de certa maneira dá o tom aí de como esse mercado e os vendedores na época tentavam explicar e criar diferencial entre os produtos, quando na verdade nada disso existia, ou se existia não era da maneira como eles de fato ali colocavam. Essas duas historinhas, né, tanto do Brick Game quanto dos MP3 Players, pegando algumas décadas aí atrás no nosso passado recente, anos 90 e depois anos 2000 ali, trazem alguns insights importantes sobre gerência de produto e sobre desenvolvimento de novas ofertas. É claro que são histórias exageradas e quase caricaturas, né, de como o mercado funciona. Mas, de certa forma, elas mostram alguns erros que são cometidos hoje, mesmo pela indústria de ponta, quando às vezes resolve diversificar demais as linhas de produto, confundir um tanto os consumidores com as funcionalidades. Eu vi a galera reclamando aí há 15, 20 dias atrás de como a Apple, por exemplo, ampliou a família iPad e criou uma série de dificuldades ali de entendimento, quais são os recursos e as funcionalidades de cada linha, qual que usa aquela canetinha, qual que não usa, qual modelo é compatível com qual acessório. Quer dizer, você cria uma confusão e muitas vezes a indústria ainda vai nesse ponto da miopia de buscar a diferenciação pelo excesso de uma característica. Não estou nem falando que é o caso da Apple, óbvio que não, mas só citei como exemplo da confusão que gerou ali para os consumidores por uma ampliação meio descabida ali da família de produtos. Então essas histórias caricatas servem para evidenciar algumas possibilidades de erro, alguns equívocos que podem ser cometidos, e principalmente quando o mercado está muito agitado, querendo ganhar terreno rápido, e a galera acaba indo para as opções mais fáceis, mais óbvias, mas que não fazem sentido pela perspectiva do consumidor. Nesse caso aqui ainda tinha um quê de picaretagem envolvido em todas elas, mas eu acho que ainda assim esses casos exagerados, né, mostram na prática como o mercado funciona, só que em outros segmentos, em outros setores da economia, o mesmo problema vai acontecer ou pode acontecer, porém de uma forma mais elegante, mais polida, mas também acontece. E aí essa inteligência e esse olhar estratégico
na hora de pensar na ampliação de uma família de produtos e se vale a pena essa ampliação e se eu estou conseguindo embutir alguma inovação naquilo ali ou se estou forçando a barra para parecer que tem alguma inovação, mas na prática não tem nada, é um ponto que certamente vale a nossa reflexão, é um ponto crucial e decisivo para quem é gerente de produto, para quem atua no desenvolvimento de novas linhas, para quem atua a nível estratégico, para quem está ocupando uma posição de liderança em marketing. Será que eu estou confundindo o consumidor? Será que eu estou dando a impressão de que todas as ofertas são iguais e que eu sou um picareta tentando empurrar algo goela abaixo dele? Será que eu estou passando de fato as funcionalidades que existem ali ou estou criando uma ilusão de novas funcionalidades quando na prática o que está se vendendo é exatamente a mesma coisa? São pontos fundamentais. Eu deixo aí essa pergunta para vocês refletirem ao longo da semana. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, em todas as plataformas de podcast da atualidade. Você nos encontra, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, seja você usuário do Spotify, do aplicativo de podcast da Apple, do Deezer, da Amazon Music, estamos em todas elas. Sempre fica o meu convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube. Assinem o canal do Talk to Biz no YouTube, porque todo dia tem conteúdo sendo postado e tem muito conteúdo exclusivo em vídeo. Tem os comentários do review, tem agora as lives do Up to Date, onde eu comento as principais notícias da semana. Então tem bastante conteúdo. Muito desse conteúdo é disponibilizado aqui também no formato de áudio, mas o formato em vídeo está lá à disposição para vocês acompanharem. Por fim, sempre fica aquele meu pedido: se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.